Aleluia. Cumprimenta a todos com bom dia, na paz do Senhor. Paz do Senhor. Aleluia. Estamos na segunda lição dessa revista que é uma bênção para nossas vidas, né? É um comentário sobre a carta de Paulo aos Efésios. Paulo escreveu essa carta quando ele estava em sua primeira prisão em Roma. São chamadas as cartas de prisão. Ele escreve uma carta aos Efésios, na primeira prisão de Roma. Ele escreve uma carta aos Filipenses, na primeira prisão de Roma. Ele escreve uma carta aos Colossenses, na primeira prisão de Roma. E uma carta a Filemon, um cristão da cidade de Colosso, que tinha um escravo fugido, que Paulo encontrou ele em Roma. E Paulo manda ele a carta, devolvendo, e fala: recebe-o agora, não só como um escravo que volta, mas também como um irmão em Cristo. Ele volta. Essas 4 cartas são chamadas de cartas de prisão. Então, às vezes, parece estranho o fato de Paulo ter sofrido a sua primeira prisão de forma tão humilhante, como foi levado de Jerusalém para Cesareia, de Cesareia até Roma, mas o resultado de sua prisão ecoa por toda a eternidade, não é? Essa palavra foi eternizada pelas Sagradas Escrituras e alcança-nos até hoje. Paulo, talvez em sua condição mais privativa, preso em Roma, ele ainda ousa dizer: eu não sou preso do imperador, eu não sou preso do império, eu sou prisioneiro de Cristo. A razão pelo qual estou aqui é por vós, é pelo Evangelho. O Evangelho ganha. As pessoas estão falando por aí, testificando que o apóstolo dos gentios não se calou, e nem a prisão tem o calado. Paulo chega a escrever aos Filipenses dessa mesma prisão em Roma, dizendo assim: olha, agora até os da casa de César vos manda saudação, porque a guarda pretoriana que o guardava, um soldado algemado à sua mão por dia, e essa guarda era trocada 3 vezes ao dia, esses guardas começaram agora a crer que Jesus Cristo era Deus, o Filho do Deus Altíssimo. Essa perspectiva da prisão, olhada por um olhar pejorativo e pela teologia da prosperidade, não é? Porque se analisarmos Paulo pela teologia da prosperidade, é um homem sem sucesso, não teve nada, porque o fim da sua vida é solitário, é em uma masmorra chamada de Marmertina, um lugar negro, um lugar escuro, um lugar sujo, e vamos olhar e dizer, foi abandonado. Ele próprio, escrevendo em sua última carta ao seu irmão, ao seu filho na fé, Timóteo, ele diz assim: olha, Timóteo, ninguém veio por mim na minha primeira audiência, ninguém estava comigo, eu fui abandonado, me deixaram. Esse Paulo, parece que pela teologia da prosperidade, não tem êxodo algum. A questão é que Deus decidiu eternizar o seu nome. Aos olhos dos homens, Paulo tem um fim trágico, um fim que ninguém quer ter, mas Deus estava dizendo: nenhum imperador romano em total grandeza e glória será lembrado quanto Paulo, porque Deus decidiu exaltar o seu nome por uma única razão, porque a prisão, a morte não tiraram dele o amor que ele tinha por Cristo, e ele entende: Cristo é ganho, porque o morrer para mim é lucro e o viver para mim é Cristo. Paulo tem total consciência do que ele está dizendo, e em uma prisão
prisão, ele nos escreve uma carta tão sublime como a carta aos Efésios. Quem lê a carta aos Efésios de maneira nenhuma imagina que esse homem está vivendo a situação que ele está. Ele não transparece na carta a sua real condição. Sabe por quê? Porque ele entende que nessa vida ele é apenas um peregrino, que de fato a sua pátria não é aqui, que há um lugar muito melhor para ele estar. Paulo não é apegado à vida terrena. Paulo entende que a sua vida aqui é temporária e passageira, mas que há um lugar reservado para ele, em que jamais terá fim. É por isso que ele nos escreve dizendo sobre essa soberana vocação, da qual temos em Cristo Jesus, que é o alto, a eternidade e a vida eterna. Paulo entende e compreende tudo isso. Essas são as razões pelo qual ele está a escrever essa carta a uma igreja distante. Acredita-se que essa carta não é uma carta apenas à igreja de Efésios, mas uma carta circular, que ia circular em todas as igrejas da Ásia. Paulo escreve para os irmãos com entusiasmo e com alegria, com saudação de alguém que está entendendo que o propósito de Deus está se realizando e que nada em nossa vida é por acaso, mas que tudo cumpre a vontade, os desígnios daquele que é soberano sobre todas as coisas. A carta que nós vamos estudar hoje, a partir do verso de número 4, se possível colocar capítulo 1 da carta aos Efésios, a partir do verso 4. O comentarista vai nos dar no texto de referências o versículo 4, 5, 6, 7 e 8. Ele vai usar apenas até o 6. O 7 e o 8 acredito que ele comente na próxima lição, mas ele nos dá essa ênfase. Então vamos nos deter do 4, 5, 6 e ponto, que é atribuída as ações da salvação ao Deus o Pai. A partir do verso 7 nós vamos ter as atribuições a Deus o Filho, e no final do capítulo ao Espírito Santo. Então o que nós vamos nos ater hoje é apenas a esses 3 versículos que vão falar sobre esse papel importante de Deus o Pai na obra da nossa redenção e de nossa salvação. Como também nos elegeu nele. Nele quem? Jesus. Como também nos elegeu nele, Jesus, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. O verso de número 5, coloca o 5 por gentileza. E nos predestinou para filhos de adoção. Essa palavra é encantadora, não é, irmãos, por si só. Ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. E para concluirmos o 6, para o louvor da glória de sua graça, pelo qual nos fez agradáveis no amado. O texto por si só é lindo. As verdades implícitas neles são doutrinas teológicas discutidas, elaboradas e pensadas desde o século I. E o que nós tentaremos aqui hoje é compreender um pouco dessas doutrinas que Paulo nos expressa de forma tão simples. Parece que ele está falando de coisa comum, coisa simples, que todo mundo vai entender de imediato. O negócio é que ele não tem muito tempo, é caro o papiro, é difícil o acesso, então ele precisa correr com a temática, porque senão ele perde tempo, e assim ele não deixa que nenhuma palavra que ele escreva seja por acaso. Todas estão implícitas no texto sagrado por uma razão objetiva à nossa vida. Nada é por acaso. Erra quem pensa que ao ler na Bíblia alguma coisa lá é alguma coisa a acaso. Não, não. Tudo está ali por uma única razão. Tem um sentido objetivo para nossas vidas. Nada é um acaso, tudo é objetivo. Olha só como ele começa a nos falar sobre essa doutrina importante. Ele nos elegeu, vai falar de eleição. Somos eleitos em Cristo. E detalhe, antes da fundação do mundo. Aí fica muito confuso. Alguns judeus vão pegar isso e vão ficar uma coisa louca na cabeça deles. Por quê? Porque não faz muito sentido ele dizer que nós somos eleitos em Jesus antes da fundação do mundo. Como assim? Eleitos antes da fundação do mundo.
Para começarmos, precisamos entender que Jesus existe antes da fundação do mundo. Sim ou não? João tem o dever, quando ele vai escrever o seu evangelho, João tem esse cuidado de começar expressando que Jesus existe antes da fundação do mundo. Se Mateus quer demonstrar que Jesus era o rei esperado dos judeus, se Marcos quer mostrar que Jesus é o servo fiel, se Lucas quer mostrar que Jesus era o homem perfeito, João quer mostrar que Jesus é Deus desde a eternidade. Essa é a preocupação de João, porque eles enfrentam no século I um problema teológico com alguns cristãos que são judeus, que prenderam doutrinas, e há uma complexidade só, uma mistura de ideias filosóficas que vão dizer que é impossível aquilo que é perfeito se materializar. Ou seja, o gnosticismo dizia, Jesus sendo Deus, ele não poderia ter encarnado em matéria, e se ele encarnou em matéria, então ele não é Deus. Aí João começa o evangelho dizendo assim, no princípio ele era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e sem o verbo, nada do que foi feito teria se feito, porque ele é Deus, acima de tudo ele é Deus. Compreender que Jesus é Deus antes da fundação do mundo. Jesus escreveu em sua oração sacerdotal, João escreveu a oração sacerdotal de Jesus. Jesus fala assim, Pai, lembra daquela intimidade que nós tínhamos antes que o mundo existisse. Eram íntimos, antes da fundação do mundo. Antes que o mundo existisse, Jesus existia. Então nós fomos eleitos nele antes da fundação do mundo. A questão agora, que depois nós vamos falar desse ano da fundação do mundo, a questão agora é que nós fomos eleitos. Essa expressão eleitos, essa expressão de eleição, ela nos é muito cara na perspectiva teológica, não é? Nós nem vamos adentrar tanto isso aqui. Mas vamos lá, o ponto 1 aí, eleitos antes da fundação do mundo. Aí depois vai lá, 1.1, eleitos com todas as bênçãos espirituais. Que bênçãos espirituais são essas? O próximo versículo, versículo 5. Não, perdão, volta no 3, que ele vai voltar no 3. Esse começo, o comentarista volta no versículo anterior. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Primeiras bênçãos. Que bênçãos são essas? Que Ele nos trouxe de forma espiritual. Porque essas bênçãos são bênçãos espirituais. Ele é bendito, seja louvado Deus o Pai, que nos abençoou com todas, não é algumas, é todas. Quando se trata dessas bênçãos em sua totalidade, precisamos entender no passado. Primeiro, no passado, Ele nos elegeu. Segundo, no presente, Ele nos salvou, a redenção. Terceiro, no futuro, haverá um lugar nos esperando, uma pátria celestial. É todas as bênçãos. Elas é no passado, porque Ele já nos elegeu. Elas é no presente, porque o Salvador nos redimiu e nos salvou. E elas são no futuro, porque nos garante a vida eterna. Que regiões celestiais são essas? Entre os dois testamentos há uma distinção nessa concepção de bênção, não é? Quando se trata do Antigo Testamento, em sua grande maioria, as bênçãos são materiais. Lembram disso? Eu vou dar para vocês uma terra, a terra manda leite e mel, eu vou dar para vocês uma cidade, eu vou dar para vocês isso, aquilo, mas todas as bênçãos eram arraigadas a princípios materiais, como se Deus estivesse pegando um menino e educando ele de forma pedagógica, para que um dia ele chegasse a uma fase adulta e compreendesse que todas aquelas bênçãos anteriores eram apenas símbolos das grandes bênçãos que viriam no futuro, a Canaã que os judeus esperavam alcançar, que os hebreus esperavam
esperava alcançar era tipo da cidade celestial que nós almejamos alcançar agora. Eram apenas símbolos, porque as grandes bênçãos de fato, tragas por Jesus, são na dimensão espiritual. Sendo elas espirituais, elas nunca terão fim, são eternas em Cristo. Ele as eterniza. E nessa perspectiva, ele continua o tópico 1.2, ele nos elegeu. Fomos o quê? Eleitos. Ele nos elegeu. Paulo passa muito rápido, talvez, todas as vezes que ele fala de eleição. Ele não nos explica direito, nem nos dá uma razão, qual foi o critério que Deus utilizou para nos eleger. Ele não fala qual que é o critério usado por Deus, como ele faz, ele apenas diz que nós somos eleitos. O autor da eleição sabemos que é Deus. Deus é o autor da eleição. Por isso que ele diz, ele nos elegeu. Ele nos elegeu. Não fomos nós que escolhemos a ele, mas ele que escolheu a nós. Ele nos escolheu. Paulo sai para caçar cristãos, e lá, Deus que o tinha eleito, o pegou no caminho de Damasco. O perseguidor agora foi capturado. Ele que saiu agora a perseguir, é perseguido. E Paulo agora encontra-se com Jesus, porque Jesus quis pegar Paulo para si. Ou seja, nós não o escolhemos, ele nos escolhe, ele nos elegeu. Ele nos trouxe para perto de si. Conforme demonstra aqui, o Pai que tem a liderança na obra divina da redenção, que no caso é o Evangelho de Deus, porque antes do Evangelho ser pregado as boas novas no século I, já havia o Evangelho de Deus, como Paulo escreve em Romanos 1:1, porque eu fui ungido para apóstolo, para pregar o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus começou onde? Em Gênesis, quando ele nos garantiu que viria o Filho. A serpente está lá, é a primeira menção que temos à expectativa de Messias, não é? A serpente convenceu a Eva, e a Eva comeu do fruto, e a Eva entregou o fruto para Adão, os dois comeram do fruto. O povo fica querendo colocar a culpa nenhuma no outro, mas o certo é, comeram do fruto, todo mundo comeu, e Deus vem aparecendo, e Adão percebe a sua indignação, a sua iniquidade, o seu pecado, a sua miséria, e se esconde de Deus, entendendo que Deus é santo, ele se oculta pelo erro que havia feito, e aí Deus começa a perguntar, cadê você, Adão? Porque é assim, não é? Todas as vezes que nós pecamos, nós é que nos escondemos de Deus. Deus nunca se esconde de nós. Você pode observar que a pessoa começa a afastar da igreja, parecendo que a igreja tem alguma culpa, parecendo que Deus é o culpado, quando na verdade não. Deus está vindo todos os dias no mesmo lugar, de cadê você? Aonde você está? Porque você quebrou a aliança, ela quebrou do seu lado, mas eu ainda estou aqui para te dar a oportunidade de refazermos essa aliança, uma nova oportunidade. Ele é sempre assim, e ele volta para o mesmo lugar. Ele sabe que Adão pecou, sabe dos erros de Adão, e voltou para o mesmo lugar. Para quê? Para demonstrar a Adão, Adão, eu estou aqui, no mesmo lugar que eu sempre estive, e o seu pecado é que causa separação entre mim e você. Você correu de mim, se afastou de mim. Aí quando eles os encontram, os dois se encontram, Deus vai começar a dar sentenças, não é? Dá a sentença de Adão, dá a sentença de Eva, e dá a sentença da serpente. Quando chega na serpente, ele diz, olha, o filho dela pisará a sua cabeça. Uma menção teológica à perspectiva do Messias. A partir dali começa a mensagem de boas novas, dizendo assim, o homem caído tem uma esperança, um dia uma semente nascida da mulher, uma semente da mulher, porque semente é do homem, mas a semente da mulher, ela vai nascer, e quando ela nascer, ela vai pisar a cabeça da serpente. Aí começam as boas novas, desde Adão a essa expectativa, o evangelho de Deus é pregado. Que evangelho é esse? As boas novas de que o próprio Deus viria a este mundo, pisaria a cabeça da serpente e nos daria vida eterna, restauração, redenção, remissão. Aí começa o evangelho de Deus. Então nessa perspectiva, a obra de redenção começa em Deus o Pai. Ela é cumprida no Filho, e ela continua sua execução até o final pelo Espírito Santo. Amém? Você pode dizer um glória a Deus por isso? A palavra eleger significa escolher algo e tomar para si, não é?
A grande discussão nessa doutrina é porque alguns querem se dizer eleitos, e alguns querem falar que os outros não são eleitos, e esse mérito não cabe a nós, não é? Porque, na verdade, no fato, Paulo não expressa o porquê que Deus elegeu um e outros não, e nem nos qualifica a saber quem é o eleito ou não eleito. A única coisa que ele vai nos dizer é que os eleitos foram escolhidos para uma finalidade, e a finalidade revela-se então quem são os eleitos, o propósito pelo qual eles foram eleitos: serem santos e irrepreensível. O problema da discussão, na grande maioria das vezes, é porque alguns dizem, uma vez salvo, sempre salvo, e aí vivem uma vida desregrada, achando que porque foram eleitos em algum momento ou não, a vida pode continuar à vontade, praticam adultério, fornicação, viciados, e uma série de fatores, e acham que pelo fato de terem sido salvos uma vez, salvos para sempre. Um equívoco da interpretação da palavra, porque os verdadeiros eleitos são santos, irrepreensíveis. Essa é a razão da eleição. Quer saber se alguém é eleito? Perceba os seus frutos. Eles não têm frutos para ser salvo, ele tem frutos porque ele já é um salvo. Essa é a diferença. Aí se faz confusão. Sim, senhor. A árvore. Isso está querendo dizer, no caso, que pelo fato de Adão pecar, a árvore foi colocada porque Deus queria que ele pecasse. A árvore era o dízimo do jardim. Nós temos o nosso dízimo, aquilo que não é nosso, é de Deus, não é? A árvore era o dízimo do jardim. Adão podia comer de tudo, menos daquela árvore, porque Deus é um Deus moral. Ele precisa criar uma regra. Deus não é desordenado, caótico, ele é moral, ético. Precisa ter um conjunto de regras para que ele possa seguir. A única que ele tinha era: não coma da árvore do meio do jardim. Adão não era eterno ainda, mas poderia estender a mão e pegar da árvore do fruto da vida. Entenda bem, não havia só a árvore do bem e do mal, havia também a árvore da vida lá. Ele podia pegar a mão, comer do fruto e ser eterno. Ele não era eterno ainda, mas ao invés de pegar da árvore da vida, ele escolheu a árvore do bem e do mal. Pegou no dízimo. Ele não podia tocar naquilo. E todas as vezes que você toca naquilo que é de Deus, você morre. Ao tocar naquilo que era de Deus, porque apenas essa aqui é minha, o restante é tudo seu. Mas você já observou que nossa cabeça sempre vai no que é de Deus? O tempo que nós sacrificamos é o tempo de Deus. A hora que nós queremos fazer nossas coisas é a hora de fazer as coisas de Deus. Tudo que nós queremos nos inclinar pela natureza caída de Adão é fazer aquilo que nos agrada, contrariando especificamente o tempo de Deus, as coisas de Deus. Aí naquele momento Deus estava nos ensinando a lição: para de escolher aquilo que é meu e começa a pegar o que é seu, vida eterna. Podia estender a mão e pegar da árvore do fruto da vida e vai pegar na que é de Deus. E aí nós vamos aplicar isso ao dízimo, à oferta e uma série de fatores, né? Eu apliquei apenas ao tempo. Aquela árvore foi colocada como um critério moral. Existe uma regra, há uma regra, e Adão inclinou-se a ela. Ele foi até ela. Ele não deveria ter ido até ela. Eu vou falar Adão porque quando nós vamos repegar, a condenação recai sobre ele, né? O chefe da família. Olha, Adão, em ti, maldita agora é a terra. Ela está perdida por tua culpa, porque você pegou o que não era seu, era meu. Então, naquele momento, o propósito divino, Deus sabia disso? Claro, presciência. Deus sabe de todas as coisas. Então, Deus já sabia que Adão ia estender a mão ali, ia pegar o que não era dele, ia usufruir da única coisa que Deus tinha restringido a ele. Adão não trabalhava no Éden, gente. Adão vivia no descanso de Deus. Deus criou Adão depois que tudo estava pronto, sim ou não? Deus fez o quê? Plantou um jardim para Adão. Adão, você não precisa trabalhar, você precisa desfrutar do que eu te dei. Lembra do sábado, que o judeu fica inculcado o tempo inteiro com o sábado? Vamos guardar o sábado. O sábado é o descanso. O dia de quê? O dia do descanso do Senhor. É o sábado, de descansar. Quando o povo hebreu vai saindo do Egito em direção a uma terra,
O escritor aos Hebreus diz assim: olha, aquele povo saiu para chegarem no descanso do Senhor. Eles foram levados para chegar no lugar de descanso, porque a terra em que Deus ia dar para eles era a terra do descanso. Lembram que eles comiam maná, pegavam maná durante 6 dias da semana? O maná caía quantos dias? 6 dias no deserto, não era? No 6º dia, se pegasse depois das 6, se guardasse depois das 6, apodrecia. Os 5 dias era assim, não é? Pegou o maná, guardou ele, 6 horas da tarde, o maná apodrecia como animal morto há dias, ficava fedendo. Todo mundo sabia, alguém pegou o maná, está fedendo. Porque o pecado tem esse problema, ele fede, não tem como correr disso. Uma hora ou outra ele começa a se denunciar, porque ele fede. E aí, no 6º dia Deus falou: agora pega a porção dobrada, porque no sábado vocês não podem pegar o maná, porque o maná não cai não caía no sábado. Então, como o maná não cai no sábado, você pega na sexta, porque o sábado é o dia do descanso. Isso quer dizer, no sábado, no descanso, o maná não. Quando o povo atravessou o Jordão, o que Josué escreveu? O maná parou porque chegou no descanso de Deus. Aí o escritor aos Hebreus remonta ao nosso descanso. Qual que é o nosso descanso? Jesus. Vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e encontrareis descanso para a vossa alma. Aquilo era apenas um tipo do verdadeiro descanso que será a eternidade, e que nós já começamos a usufruir dele aqui em Jesus Cristo nosso Senhor. Tem que ouvir ainda. Não tem sentido, tem que ouvir ainda. Ou seja, o lugar do nosso descanso é em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? E nessa perspectiva, esse princípio moral, que Deus é um Deus moral, é que Ele, sabendo de todas as coisas, coloca lá a árvore. E o Adão, que tinha o seu livre, pegou da fruta que não podia. Nessa perspectiva que ele caminha, há uma pergunta muito intrigante: se Adão não peca, Jesus encarnaria ou não? Se Adão não tivesse pecado, Jesus encarnaria ou não? Deixa vocês pensarem nisso aí, né? Antes da fundação do mundo, o 1.2, diz-nos que esta eleição ocorreu antes da fundação do mundo, ou seja, desde a eternidade. Eternidade tem começo? Eternidade tem meio? Eternidade tem fim? Também não. Então, ou seja, lá na eternidade, Deus projetou salvar o homem. A salvação que nós temos, por exemplo, com o pecado do Adão, que, nossa, agora Deus tem que inventar um critério de salvação. Deus tem que inventar, não. Essa salvação existe na mente de Deus antes da fundação do mundo. O homem, em sua escolha, vai errar. Então, já vamos projetar, antes de criá-lo, uma redenção. Antes que o mundo existisse, Deus já projetou uma redenção. Quer ver? Coloca, por favor, lá, 1 Pedro 1, 19, coloca o 20. Vamos ler o 19 e o 20. 1 Pedro 1, 19. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de... Ou seja, ele é um cordeiro oferecido ainda antes da fundação do mundo. Aí em Apocalipse 13:8, olha só para você ver quanto isso é complexo. E adoraram-na todos os que habitavam sobre a terra, esses cujos nomes não estavam escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a... Ou seja, antes do ato na cruz, Jesus já tinha sido
Da mesma forma que Isaac foi oferecido em cima do Moriá. Isaac morreu no Moriá? Morreu no coração de Abraão, desde o dia que Deus pediu. Assim Jesus já estava morto no coração de Deus, desde o dia que ele pensou em criar o mundo. Jesus já estava morto no coração de Deus. Por isso que ele é o cordeiro oferecido desde a fundação do mundo. Porque Deus já sabia que a humanidade necessitaria de uma redenção. Já deu de novo. Não, lá já está dada de volta, porque não morre. Na eternidade já está garantido, como o nosso pastor nos fala, que ele tem vida de novo. Porque Paulo falou o seguinte: se ele só tivesse morrido, em vão seria a nossa fé. Ele teve que morrer e ressuscitar. Agora, porque ele ressuscitou, tudo mudou. Agora nós temos convicção de nossa salvação. E também temos convicção de que naquele dia nós ressuscitaremos também. Porque ele ressuscitou. Portanto, a eleição não é um processo histórico, tá? Não foi, vamos pensar na eleição a partir da história, não. A eleição existe antes da história, porque a história, ela está inclinada ao tempo, uma corrente de acontecimentos que vão acontecendo sucessivamente. Tem gente que confunde infinitude com eternidade. O infinito não é eterno, porque o infinito é como os números da matemática. Já viu como é que é os números da matemática? 1, 2, 3, e aí você pode contar infinitamente. E vai, não tem fim. Isso é infinito. Por que é infinito é assim? Porque acontece uma coisa, depois a outra e depois a outra. Mas na eternidade não é assim. Na eternidade tudo acontece ao mesmo instante. Porque não tem passado, porque não tem presente, como nós o definimos, e nem futuro como expectativa. Então, quando Deus estava criando o mundo, estava crucificando Jesus, julgando os pecadores condenados, e o diabo também que está sentenciado, e já estávamos na eternidade de novo. Na mente de Deus isso é muito rápido, e para nós compreender é muito difícil. Nem vamos tentar fazer isso agora não. Não vai ficar entrando no mérito aí, confusão. Porque, observa bem, o tempo é uma criatura, sim ou não? Essa Bíblia é uma criatura, sim ou não? Vamos supor que ela é o tempo. Ela começa aqui, tem um meio e tem um fim. Se Deus está fora do tempo, automaticamente Deus está vendo tudo que está acontecendo simultaneamente. Ele está fora. Ele não está no tempo. É por isso que, para nós, os planos de Deus às vezes parecem loucura. Para o tempo, acelera o tempo. É o Senhor. É o Senhor do tempo. Está fora do tempo. Deus não é privado às condições temporais, né? Deus está fora dele. E é por isso que Ele nos predestinou. Entenda bem, tanto que Ele amou você. Isso aqui pode estar querendo dizer assim, abra a cabeça aos Efésios, entenda. Ele está fazendo um projeto desse tamanho só porque amou vocês. Nós ficamos discutindo isso aqui em teologia para falar quem é condenado. Não, não. A perspectiva do que Paulo quer ensinar é: alegrai, ó vocês que foram eleitos, porque Ele projetou tudo isso para vos salvar. Essa obra inteira é para salvar vocês. Predestinado segundo a sua vontade. Se perguntar por que Ele predestinou, porque Ele quis. E Ele é Senhor. Quem vai discutir com Ele? Quem vai falar para Ele, não gostei? Não quero, não aceito, não tem discussão. Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele é poderoso. Ele é aquele que deu nome a todas as estrelas do espaçamento, entendendo que existem mais estrelas no espaço do que grãos de areia em todas as praias desse planeta. Há mais estrelas no céu do que ela. Ele dá o nome a todas elas e chama todas elas pelo nome. Ele é o Senhor. Por que Ele quis fazer isso? Porque Ele quis, o seu propósito, os seus desígnios. E mais para frente Ele vai dizer, pelo beneplácito de sua vontade. Ele quis. E quem somos nós para discutir a vontade dEle? Por que Ele quis? O 2,
Está acompanhando a revista aí, tá, né? O 2. Predestinados, uma vida de comunhão. E aqui o negócio fica mais sério, porque uma coisa é eleição e uma coisa é predestinação. Já viu que alguém eleito foi escolhido por uma série de pessoas ou por uma única só? Escolheram ela e ponto. Nós às vezes elegemos os nossos representantes políticos, não é? Há uma a vontade de uma maioria impera lá e se elege aquele indivíduo para uma finalidade. A finalidade já sabemos qual é, né? Ser santos e irrepreensível. É fácil? Agora, predestinação é diferente. É a sucessão de acontecimentos que vão ocorrendo de forma com que aquele que predestinou definiu. Jó, no final do seu livro, capítulo 42, verso 2, ele vai dizer assim, coloca lá para a gente ler, vamos ler o texto. Jó 42, 2, olha lá. Meu tempo está acabando. Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Isso é o quê? Predestinou acontecimentos. Jó entendeu. Senhor, eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor podia ter me livrado de todo esse caos, essa dor, essa miséria que eu passei inteira. Mas tem um detalhe, os teus propósitos não podem ser frustrados. Há uma razão para tudo que o Senhor fez eu passar. E eu entendo elas agora. Compreendeu, entendeu o que estava acontecendo. Oh. Na verdade, só aquele primeiro momento ali em que ele está sofrendo a perca imediata de tudo, já é caótico. Quem queria pegar na asa do caixão de 10 filhos? Perdeu tudo. E ficou doente. Moribundo. Aí no final ele diz, eu bem sei. Isso ali não é fácil de falar não, irmão. Que tudo pode. Ou seja, eu sei que tu tinha poder para mudar tudo. E também sei que nenhum dos teus propósitos pode ser impedidos. Há uma razão pelo qual passo pelo que passo pelo que passei. Há uma razão de todas as coisas dessa existência. Há uma razão de tudo por que eu tenho passado. Aí no versículo 4, se não me engano, não precisa nem colocar não vai dar tempo. Ele vai falar assim, olha, antes eu te conhecia só de ouvir falar. Mas depois que eu passei o que eu passei, o propósito que o Senhor tinha para mim, agora os meus olhos podem te contemplar, Senhor. Tem propósito ou não tem? Tem, ele entende isso. Vamos continuar. Predestinados para a adoção de filhos. Ele nos predestinou para quê? Paulo está falando de coisa muito profunda. Ele nos predestinou para te adotar. Quer adotar você. Lembra de Abraão? Abraão não podia ter filhos, vocês lembram? Aí ele vai embora de Harã e leva consigo quem? Ló. Lembra do Ló, o sobrinho? O Ló era para ser adotado, porque Abraão pensou, eu não posso ter filho. Quem vai herdar tudo que eu tenho? Um filho adotado. Porque no mundo antigo se entendia que o adotado tem o mesmo direito que o filho legítimo. Então, como Abraão não tem filho, o adotado ia herdar tudo. Por que Abraão está preocupado para alguém continuar a sua linhagem? Porque Abraão acredita em Deus. E quando o filho assumia o papel de aceitar a herança do pai, ele tinha que carregar para o resto da vida tudo que o pai tinha, inclusive a religião. Ele tinha que manter a religião do pai viva. Essa é a preocupação do velho Abraão. Ele falou, será que Eliezer vai assumir tudo que eu tenho agora? Porque Ló já se foi. Adotar mais um. Adotar agora Eliezer. Por quê? Eliezer vai dar continuidade à fé em Deus. Porque se Abraão morre sem o herdeiro, na mente de Abraão, Deus não conseguiria ter uma continuidade na história da redenção. Então o que acontece? Precisa de um filho. Agora aqui, Paulo vai dizer, ele nos predestinou para a adoção. E Paulo está na lei romana. Na lei romana, que vem com base nessa lei antiga, que diz que o filho adotivo tem os mesmos direitos que o filho legítimo. E detalhe, para ter um filho, às vezes pode acontecer um acidente, já viram? Nossa, estava prevenindo e veio o menino, engravidou. Não queria esse menino agora. Como assim? Agora o adotivo não. O adotivo é consciente. Quem adota
sabe. Quem adota, quer. Quem adota, escolhe. Quem adota, elege. Ou seja, fomos adotados, eleitos, porque Ele quis, porque Ele nos escolheu, porque Ele nos amou, porque Ele nos queria perto dEle. Essa eleição é motivo de grande alegria aos nossos corações. E para que tudo isso? Porque eu queria terminar com esse ponto, que é o nosso maior embate. Gente que acha que é eleito e que vive de qualquer jeito. Terminou meu tempo, irmão. Não dá tempo para seguir isso aqui não. Acabou, vou terminar. 3 minutinhos? Aquilo que você faz revela se você é um eleito ou não. Não viva de qualquer jeito no mundo. Você fala, eu sou eleito. Às vezes envergonhando a eleição. Compra e não paga. Mentiroso. O eleito não. O eleito foi eleito para ser santo, irrepreensível. Davi, ninguém consegue ser perfeito, concordo, por nós mesmos não. Já viram as bênçãos das bem-aventuranças de Jesus, quando ele vai falar os códigos do reino, como a conduta de alguém que vive no reino dele? Aquilo só é possível por uma única razão, porque nós temos o Espírito Santo. Porque nós temos o Espírito Santo em nossas vidas. É por isso que vivemos uma vida de santidade, não é porque somos perfeitos, bons por nós mesmos, mas é porque agora, depois que o Filho foi levado aos céus, ele disse, eu vou deixar convosco um penhor, um selo, eu vou deixar com vocês o Espírito Santo, que vos vai capacitar, que vos vai dar força, que vos farão chegar a lugares mais altos, conseguirão ter uma vida nova, conseguirão deixar de mentir, conseguirão deixar de adulterar. Eu sou viciado, ele vai te libertar, porque ele tem poder para isso. É por isso que nós cremos em libertação, restauração, porque o Espírito Santo está entre nós e dentro de nós, dizendo, eu vos elegi, foram eleitos antes da fundação do mundo, eu vos escolhi em Cristo, antes que o mundo existisse. Então a partir de hoje a conduta é errada, você vai olhar para ela e dizer, eu posso superá-la sim, porque o Espírito Santo vive em mim. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, que escola maravilhosa, irmãos. Louvado seja o nome de